Olá e bem-vindos! Durante décadas, encontrar informação na internet era uma coisa bem simples. A gente pesquisava e recebia uma lista de links. Só que essa era está a chegar ao fim. Estamos a passar por uma transformação gigantesca, uma mudança de um catálogo de sites para um motor que sintetiza respostas. E tudo isso, claro, graças à IA. Ok, vamos aprofundar isto. De um lado à esquerda, temos um mundo que a gente conhece de cor, a famosa lista de links azuis. É, no fundo, uma lista de sugestões. Já à direita, temos o novo paradigma, uma resposta direta, única e aparentemente definitiva. A internet está a deixar de ser um índice para se tornar numa espécie de oráculo. E isto, claro, leva-nos à questão central de toda esta análise. Se já não estamos a escolher a partir de uma lista, como é que essa única resposta, essa resposta oficial, é construída? Que fontes é que são escolhidas, quais são ignoradas e, talvez o mais importante, porquê? Bom, para a IA conseguir criar essa resposta única, primeiro ela precisa de ser capaz de entender a internet. E a verdade é que a internet é uma confusão tremenda. É como uma biblioteca gigantesca sem um sistema de catalogação a sério. E este número que está no ecrã é de cair o queixo. Um estudo do Semantic Web Journal descobriu que cerca de 75% de todas as páginas na web não têm as marcações estruturais mais básicas. Pensem no que isto significa. Para uma máquina, é como tentar ler um livro onde as palavras estão todas corridas, sem capítulos, sem parágrafos. É um verdadeiro caos. A solução para este caos chama-se Schema.org. A melhor maneira de pensar nisto é como se fosse um rótulo nutricional para uma página da web. Diz a um motor de busca, olha, isto aqui é uma receita, estes são os ingredientes e este é o tempo de preparação. Torna o conteúdo super claro e legível para as máquinas. Então, a solução parece fácil, não é? É só pegarem IAs super poderosas, como o GPT-4, e mandá-las gerar estas marcações que faltam para os 75% da web que não as têm. Problema resolvido. Ou, se calhar, não. E é aqui que a coisa complica. O mesmo estudo descobriu que uns impressionantes 40 a 50% das marcações geradas diretamente por estes modelos de linguagem estão erradas, não são factuais ou simplesmente não seguem as regras. Isso prova que a IA, por si só, não é confiável para esta tarefa tão crítica. A solução, que é super elegante e foi proposta no artigo LLMM for Schema.org, não é apenas gerar, mas sim criar um sistema de curadoria. Funciona assim. Primeiro, um LLM gera uma marcação. Depois, um grupo de agentes de IA especializados funciona como um controle de qualidade. Eles validam a sintaxe, verificam os factos e garantem que tudo está conforme as regras. Só o que passa por este filtro rigoroso é que é aproveitado. Portanto, o ponto crucial é este. O poder bruto dos modelos de linguagem só se torna verdadeiramente útil quando é canalizado através de sistemas inteligentes de curadoria e validação. Não se trata apenas de poder de processamento, trata-se de ter sistemas bem pensados. Ok, então já organizamos as páginas individualmente, mas a verdadeira inteligência não vem de entender uma única página, e sim de perceber as conexões entre elas. Vamos então para o próximo nível, ensinar a IA a raciocinar de verdade. A tecnologia base para isto chama-se Geração Aumentada por Recuperação, ou REG. De forma simples, antes da IA dar uma resposta, ela vai consultar um conjunto de documentos para basear o que dizem factos. É como se estivesse a fazer um exame com consulta. Só que o REG tradicional tem um limite. É como procurar informações numa pilha de livros aleatórios. Pode até encontrar factos, mas não vai entender a relação entre eles. Agora, a evolução disto, o GraphReg, é fascinante. É como passar de uma pilha de livros para uma biblioteca organizada com um mapa que mostra como cada conceito, em cada livro, se conecta com todos os outros. E este diagrama do artigo mostra na perfeição como isto funciona. Em vez de ver os documentos como ficheiros isolados, o GraphReg extrai as peças-chave da informação. Pessoas, lugares, conceitos e depois mapeia as relações entre elas. O resultado é esta rede gigante de conhecimento que vemos aqui. A IA pode então navegar por este cérebro de informação, saltando de um ponto para o outro para construir respostas muito mais complexas e cheias de nuances. E por que é que isto é assim tão importante? Porque permite que a IA lide com perguntas muito mais difíceis, do tipo que encontramos na universidade.
Estamos a falar de entender conceitos abstratos, resolver problemas de programação, fazer cálculos matemáticos e, o mais importante, o tal raciocínio multissalto, que é a capacidade de conectar ideias que não estão diretamente ligadas. Esta foi exatamente a pergunta que os autores do Graph-RAG Bench se propuseram a responder, porque não basta ser mais sofisticado, tem de provar que é realmente melhor em tarefas que exigem um raciocínio profundo. Ok, juntando tudo isto, o que temos? Temos IAs que conseguem ler uma WEG estruturada e raciocinar sobre as conexões que existem nela. Isto muda completamente as regras do jogo para quem cria conteúdo. O objetivo já não é sobre subir no ranking, mas sim sobre como influenciar a resposta final da IA. Vamos ver um exemplo bem prático do artigo CC GSO Bench. A pergunta é simples. Qual é um bom animal de estimação para um dono de primeira viagem? Como podemos ver, a IA encontrou duas fontes diferentes para construir a sua resposta, que é aquela que vemos ali no meio. A primeira fonte é calma, ponderada e muito responsável. Recomenda porquinhos da Índia e explica porquê. As suas necessidades são conhecidas e o compromisso é razoável. É um conselho seguro e sólido. A segunda fonte, é uma história diferente. É muito mais entusiasta, mas a informação é, no mínimo, enganadora. Sugerir um papagaio a alguém que nunca teve um animal é arriscado. E dizer que os gatos basicamente cuidam de si próprios é uma simplificação perigosa. E então, o que é que a IA faz? Ela não mistura as duas fontes por igual. De todo. A resposta final favorece de forma esmagadora o conselho seguro da fonte 1. Recomenda os porquinhos da Índia, menciona os gatos só de passagem e ignora completamente a sugestão dos papagaios. Isto é absolutamente crucial. Agora, a parte realmente interessante são os números. O artigo introduz novas métricas para medir isto. A fonte 1, a de alta qualidade, tem uma pontuação de impacto causal e confiabilidade muito mais alta. Reparem, embora as duas fontes tenham sido citadas, a fonte 1 teve uma influência muito, mas muito maior na resposta final. O ranking já não interessa, o que interessa é o impacto. Então, o que podemos concluir disto tudo? Estamos a assistir a uma mudança fundamental na forma como a informação é organizada, processada e finalmente apresentada online. Vamos resumir. Primeiro, a IA sozinha não é suficiente, ela precisa de sistemas de validação para ser realmente útil. Segundo, a IA está a evoluir de uma simples recuperadora de factos para uma máquina que raciocina sobre conexões graças aos grafos. Terceiro, o objetivo já não é estar no topo de uma lista, mas sim ter um impacto real na resposta da IA. E por fim, isto significa que a qualidade, a confiança e uma estrutura clara são mais importantes do que nunca. E isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. Num mundo cada vez mais curado pela IA, onde uma única resposta sintetizada se torna a norma, o nosso desafio coletivo é garantir que a arquitetura deste novo sistema de informação permeia a profundidade, a veracidade e a nuance. É garantir que as melhores e mais importantes ideias sejam as que moldam a nossa compreensão do mundo,